Seja muito bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Coisa boa é poder estar aqui com você depois de uma semana sem novos episódios. Eu queria agradecer as mensagens, o carinho, as orações. Pode ter certeza que chegaram até mim. Para quem está chegando por aqui agora, na última semana eu não consegui gravar os episódios porque eu estava com faringite e otite. Ou seja, mesmo querendo muito, eu mal estava dando conta de falar. Mas graças a Deus, cá estamos, começando mais uma semana juntas para a honra e glória do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Esses dias eles foram muito preciosos, porque além de ter sido muito ministrada, eu creio que Deus marcou um novo tempo para nós aqui também neste programa. Nos últimos episódios, nós falamos muito sobre novos níveis, sobre ir mais profundo, mergulhar na presença do Senhor. Tá lembrada? Se não, volta lá e ouve de novo. E é exatamente assim que nós vamos seguir daqui adiante, com mais profundidade na palavra. Até mesmo porque eu sei que esse é um desejo que está aí no coração de muitas de vocês que me ouvem. Ser mais constante nessa disciplina espiritual de leitura e meditação bíblica, não é mesmo? Então, eu tenho duas coisas para contar. A primeira é que a partir de hoje estaremos lendo a Bíblia juntas. Isso mesmo, semanalmente nós iremos mergulhar e meditar em passagens específicas das Sagradas Escrituras. E essas passagens irão inspirar as nossas reflexões aqui no programa. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo de leitura, tem um link aqui na descrição com as informações, ok? E a segunda coisa é que quem estiver participando do grupo e tiver interesse em realmente viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós, poderá participar de algo muito especial, mas só quem estiver lá no canal do Telegram é que saberá. Então, corre para lá, não custa nada, é só clicar no link e participar dessa jornada com a gente. Recados dados, só falta eu pedir para você que ainda não é inscrita, se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações e, é claro, compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que tem algo do coração de Deus para nós nesse episódio. E você pode ser um canal para que essa mensagem chegue também a mais e mais pessoas. Combinado? Então, bora para o programa de hoje? Se você leu aí o título desse episódio, já viu que será uma mensagem bem pontual, né? Na verdade, hoje eu tenho um chamado para fazer aqui, para você, mulher que me escuta. Um chamado à conversão. Eu queria ler com você o texto que está lá na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu.
Bem, minha amiga, esse texto nos revela grandes verdades, não é mesmo? E é incrível como o Senhor consegue nos confrontar com tanto amor através da sua palavra. Mas a primeira coisa que podemos aprender aqui é que não tem como ter uma vida com Deus, viver uma comunhão com Ele e continuar sendo a mesma pessoa. Simplesmente não dá. Porque a palavra mesmo nos afirma que Deus é luz. E sendo assim, onde Ele chega, onde Ele está, as coisas ocultas começam a ser reveladas. Não sei se você ouviu o episódio com a Mari, mas falamos um pouco sobre essas coisas, sobre isso. Sobre as bagunças que vamos tentando esconder ao longo da vida, como um armário ou um quartinho de despejo, que quando Jesus chega precisa ser organizado. Você tem algum espaço assim aí na sua casa? Pode ser um armário, um quarto, uma gaveta, aquele lugar que a gente realmente não quer abrir, não quer mexer, não quer lidar, mas que quando a gente abre, a luz entra e nos revela, nos mostra toda aquela bagunça, aquilo se torna visível para nós. Na nossa vida é assim também. A nossa alma é como uma casa e nela há aquilo que escolhemos deixar exposto, mas há também aquilo que preferimos esconder ou não ver. Mas quando decidimos caminhar com Deus, não tem como ignorar esses lugares, esses traumas, essas feridas, essas falsas convicções. E não adianta negar, todos temos pecados. A nossa natureza é de pecado. Eu costumo dizer que o mal do ser humano é achar que é bom. Nós não somos bons. Diante de situações que confrontem a nossa vontade, as nossas convicções acerca da vida ou que coloquem em xeque aquilo que amamos, o pior de nós tende a vir à tona. E faz parte, é a nossa natureza caída. E nós vemos aqui no texto João dizendo exatamente isso. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. E ele ainda diz mais: se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Porque o próprio Deus, por conhecer a nossa natureza de pecado, enviou Jesus para nos salvar e purificar através do seu sangue. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas, se nós não reconhecemos que somos pecadoras e que necessitamos da graça de Deus, nós estamos afirmando que o que Ele fez por nós não valeu de nada, que a gente não precisava de salvação. E nós sabemos que isso não é verdade, não é mesmo? Só nós sabemos quem somos quando ninguém está vendo. Só nós sabemos os pensamentos que passam pela nossa cabeça, os desejos que temos em nossos corações. Podemos até ter atitudes de bondade, e isso é maravilhoso, mas no fundo, nós sabemos que ainda há lugares escuros na nossa alma que necessitam da luz, da misericórdia e da graça de Deus. Sozinhas, nós não somos capazes de viver uma transformação genuína. Não é pela força do nosso braço, a palavra já nos diz. Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que mesmo em nossa imperfeição, Ele nos deu a chance de viver uma nova vida ao lado dele, de voltarmos a ter comunhão com Ele, como no princípio, lá no jardim. E como viver essa nova vida, né? Mediante a fé em Jesus Cristo e a obediência à palavra. Nós devemos reconhecer que somos falhas e pecadoras. Precisamos confessar isso a Deus, com o coração realmente arrependido e buscar viver uma nova vida, uma verdadeira conversão. Sabe, minha querida, não é fácil. Reconhecer de verdade que não somos boas e que toda bondade que há em nós é obra de Deus. Abrir mão do nosso antigo modo de viver, dos nossos velhos padrões de pensamento. Reconhecer e aceitar que o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. E decidir viver uma vida guiada pela palavra de Deus. Não é fácil. E não é fácil por vários motivos. Porque nós gostamos da vida que levamos. Porque temos medo de estar perdendo tudo aquilo que o mundo nos oferece. E porque vivemos em um mundo caído, sem princípios eternos e totalmente relativista. Quando eu decidi me converter, e só uma observação, quando eu falo de conversão, eu não estou falando de religião, viu?
Eu estou falando de uma vida de comunhão com Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Porque tem muita gente que tem uma religião, mas não tem intimidade alguma com o Senhor. Que cresceu dentro de uma igreja, mas desconhece a vontade de Deus para a sua vida. E eu era uma dessas pessoas. No início foi muito difícil para mim entender que muita coisa que eu julgava nada a ver não estava de acordo com a palavra do Senhor. Que eu realmente precisaria mudar se eu quisesse viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. A gente tem um senso de justiça própria muito forte e por vezes nós não aceitamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E olha, eu vou te falar que não tem nada de mágico nesse processo, viu? É uma decisão. A partir do momento que eu entendi o que Cristo havia feito por mim e reconheci que foi por causa dos meus pecados, do mal que habita em mim, eu decidi que não importava o que eu pensava, o que eu achava ou o que eu queria, mas sim o que Deus pensa, o que Deus sabe e o que Deus quer para mim. Nós estamos vivendo dias maus e eu creio que o Senhor está nos convocando para um alinhamento, para realmente fazermos uma conversão. Pensa no carro aí, seguindo por uma estrada chamada vontade própria e convertendo, fazendo a conversão para a estrada chamada vontade de Deus. É sobre isso, mulher. E essa conversão, essa mudança só é possível através de Jesus. A palavra que lemos nos diz isso. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, aquele que intercede a Deus por nós. E não só isso, ele é nosso maior exemplo de como viver uma vida que agrada a Deus. A nossa conversão só é possível a partir do momento em que o conhecemos intimamente. E João nos diz, a partir do verso 3 no capítulo 2, que sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ou seja, para caminharmos com Jesus, para termos comunhão com ele, o que quer dizer sermos um com ele, nós precisamos viver como ele viveu. É por isso que eu afirmo e reafirmo que a nossa melhor versão está em Cristo. E a única maneira de sabermos como vivê-la plenamente é através da palavra. Esse verdadeiro manual de sobrevivência que Deus nos deixou. Porque nos dias de hoje, sem a palavra, a gente corre o risco de se perder em meio a tanta ilusão, tanto engano. Por isso fica aqui o convite. Converta a sua vida a Cristo. Reconheça que você sem Ele não é nada. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e alinhe o seu coração à vontade do seu Pai. Eu falei que foi difícil para mim no início e ainda é, mas eu faria tudo de novo. E eu me converterei a Jesus todas as vezes que precisar, pois só Ele pode me levar ao centro da vontade de Deus para minha vida. A vontade boa, perfeita e agradável daquele que me criou para viver em plenitude, daqui até a eternidade. Releia essa palavra, deixe que o Espírito Santo o ministre ao seu coração e não recuse esse chamado. Você não faz ideia, e nem eu, de tudo que Deus tem preparado para nós. Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a sua palavra seja como um espelho para as nossas vidas, que através dela nós possamos ver o que em nós não está de acordo com a sua vontade e precisa ser transformado para vivermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, sabemos que só você tem o poder de nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Retire as escamas dos nossos olhos, nos livre de todo engano e nos alinhe à vontade do Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e faça-nos a cada dia mais parecidas com Jesus. Amém? Amém. Então é isso, eu vejo vocês aqui amanhã para mais um episódio e lá no canal do Telegram para meditarmos juntas na palavra do Senhor. Se a mensagem de hoje falou o seu coração, curte aqui para eu saber.
Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Um super beijo. Tchau!